Me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Não fui eu que inventei essa frase. Isso é uma música do Reverb Poesia. E eu escuto essa música já há muitos anos. Parece que ela serve... Sabe aquela... Ela tá na minha playlist de músicas que parecem uma oração. Ela parece uma oração mesmo, para que a gente possa lembrar sempre. E essa música tem essa frase poderosa, né? É mais ou menos assim que ele canta mesmo. E me diga o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis. E ela coloca a gente numa encruzilhada onde você tem que escolher um dos dois passos, né? Tipo, eu vou desistir do que eu sempre quis ou me contentar com o que eu nunca quis? Qual que é pior? Olha, eu não sei qual é o momento de vida que você está ouvindo isso. Pode ser que você esteja perdido ali antes dos seus 20 anos, pensando: poxa, justo na minha hora, faculdade já nem faz tanto sentido assim. Faz, e tem um vídeo aqui no canal para te contar sobre isso, sobre faculdade e sobre o que você tem que considerar quando você estiver pensando em uma faculdade. Pode ser que você já esteja nos 20 anos, nos 20 e poucos anos e está pensando: poxa, agora que eu me formei, eu começo a trabalhar, parece que o dinheiro já não tem tanto valor. Pois é, no mundo inteiro a comida tá cara, comprar uma casa é impossível hoje no mundo inteiro, e nos resta torcer por alguma paz mundial aí, que parece que cada dia é pior, né? As tensões para a guerra. Ou talvez você já esteja nos 30 anos e pense: poxa, eu achava que nos 30 anos eu estaria com a vida resolvida. Mas não está. Não tem nem casa própria. Mal consegue pagar o parcelamento do carro. Ou talvez você esteja nos 40, nos 50 e pensando: eu queria ter feito diferente na minha vida, mas agora é tarde para começar. Eu não sei qual que é a fase que você está. Se você quiser, deixa nos comentários aqui. Escreve opa, belezinha, tô na fase do antes dos 20, dos 30 ou 40, 50. O importante é que você considere ouvir essa música que eu acabei de te falar, do Reverb Poesia. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. E você vai pensar nessa música como uma oração. E vai começar a pensar nessa frase: o que é pior? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Se contentar com uma profissão que às vezes até pode estar pagando você bem, mas que te traz tanta dor de cabeça, tanto cabelo branco, tanto estresse, que te impede de ver seus filhos crescerem, te impede de ver o mundo, te impede de viver a vida, de estar ao lado de quem você ama. Ou desistir de tudo que você queria, deixar tudo pra lado e viver de qualquer jeito. Eu não sei, sabe? Me parece que os dois casos são bem parecidos e que quando você opta por um, você aceita o outro. O fato é que não existe cedo demais nem tarde demais. O fato é que sempre dá tempo de fazer a sua vida acontecer. Eu ouvi outro dia algo que me deixa muito pensativo, que é: a vida não é curta, mas ela passa rápido. Cara, isso é muito forte. E eu acho que esse vídeo é bem reflexivo, né? E ele se casa muito com a ideia de algo que mudou a minha vida. Eu trabalhava em Brasília, era servidor público, já tinha atuado no Executivo, no Ministério do Planejamento, trabalhava na Câmara dos Deputados, no gabinete de um deputado federal de Minas. E eu ouvi uma frase, né? Eu já estava criando meu negócio digital já como uma segunda fonte, era só uma renda extra, né? Pra gente poder possibilitar, já tinha outros negócios rodando, colocando dinheirinho no bolso. Mas de repente eu ouvi uma frase do Gary Vee, que é um dos maiores produtores de conteúdo do mundo. Cara, é uma tendência. O que alguém está fazendo hoje de conteúdo, ele já criou há 4, 5 anos atrás. E o Gary Vee falava: um garoto de 16 anos em Nova York, ele saindo de um hotel, a pessoa vai e pergunta pra ele: me dá um conselho pra mudar minha vida, porque eu tô perdido. E o Gary Vee direto falou pra um garoto de 16 anos: you're gonna die.
você vai morrer. Cara, aquilo abriu a mente de todo mundo que viu aquele vídeo do Gary Vee. Porque quando você se lembra que você vai morrer, você se lembra que isso aqui tudo é passageiro. Que toda essa ideia que você faz de construir um patrimônio, de ficar ricaço, de ter um monte de coisa, pode passar assim, ó, numa subida de escada, durante o banho, enquanto você tá dormindo. E que tudo que você deixa pra fazer pra depois, pode ser que nunca aconteça. Porque eu vou fazer isso quando eu tiver com 30, com 40, com 50. Pode ser que você não chegue lá. Ou pode ser que você chegue lá e as condições sejam completamente diferentes. Mas quando você lembra que you're gonna die, que você vai morrer, você traz sua vida pra hoje. E aí você entende o poder dessa música do Reverb Poesia. O que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Os dois são terríveis. Os dois são horríveis. Não existe essa opção para quem quer viver a verdadeira liberdade, para quem quer viver a vida mesmo. Como eu digo, viver a vida hoje e construir o futuro. E a maneira que eu encontrei de fazer isso, de viver a minha vida hoje, construindo o meu futuro, foi através do meu One Person Business, o negócio de uma pessoa só. Como que funciona isso? Eu selecionei aquilo que eu era bom. Eu sou muito bom em comunicação. Eu sei que eu me comunico muito bem, que eu consigo organizar as ideias e que eu consigo vender muito bem. Eu inclusive falo muito com o meu sócio, né? Tem aquele seriado Billions. Ele é a mente genial. Ele tá lá por trás e pensando em como é que a gente faz muita coisa. E antes era o contrário, né? Ele aparecia diante de câmeras e eu ficava nos bastidores criando toda a estratégia. Mas eu sei vender muito bem, eu sei me comunicar, eu sei me conectar com as pessoas. E aí eu me tornei o Axel no seriado Billions. E ele é o cara que vende, é o cara que chega, que janta com as pessoas, que conecta todo mundo e que faz as pessoas comprarem aquela ideia, enquanto tem alguém pensando na ideia gigante. E eu sei que essa é uma habilidade muito grande minha, de comunicar, de conectar com pessoas, de fazer as pessoas sonharem. E eu tenho uma outra habilidade muito grande também, que é de entender o todo. E isso para o marketing é extremamente importante. Um dos serviços que eu faço é prestar uma consultoria de gestão de tráfego para que as pessoas possam fazer o seu anúncio online e melhorar as suas vendas, vender mais, aumentar performance no digital. Então, quando eu estou falando de performance no digital, eu estou falando de um campo generalista. Normalmente a pessoa quer subir uma campanha de anúncio, e a campanha de anúncio é o mais básico do básico do básico. Como eu digo, qualquer garoto de 12 anos consegue subir uma campanha de anúncio apertando botões. Agora, ter uma visão holística do negócio, entender qual que é a visão que o dono, o proprietário, o conselho de administração tem de um negócio, os objetivos deles enquanto companhia e traduzir isso em anúncios para colocar dinheiro, para alcançar os objetivos. Isso aí poucas pessoas têm e eu tenho essa habilidade. Então, quando eu defini essas duas habilidades fortes que eu tenho, eu sabia que eu poderia oferecer uma consultoria de performance. Então, a minha consultoria de performance ela vai envolver vendas e gestão de tráfego, só em boutique para quem pode fazer anúncios com mais de 100 mil reais por mês. Porque aqui eu nichei, eu tornei-me um nicho onde só atendo pessoas que fazem empresas e-commerce que fazem mais de 100 mil reais em anúncios todos os meses. Ou seja, são pessoas que estão faturando 500 mil, 800 mil, 1 milhão de reais por mês. Ou mais, eu tenho um cliente que fatura 4, 5 milhões por mês, né? O objetivo nosso nesse ano, por exemplo, é bater com esse cliente 42 milhões de reais em faturamento em vendas no e-commerce. E tudo isso pra gente pensando em performance. E essa é uma das minhas habilidades. A outra habilidade é a habilidade de comunicação, de ensinar pessoas, de inspirar pessoas. E é isso que eu faço aqui nesse canal. Eu compartilho com você, eu te inspiro, eu te mostro o que é possível e eu mostro a minha vida. A minha vida eu mostro lá no meu Instagram, @rafaelmatias.o, onde eu vou te inspirando, te mostrando pelos lugares do mundo em que eu tô passando. Esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando de Ho Chi Minh City, que é uma cidade que fica no Vietnã do Sul, enquanto eu vivo minha verdadeira liberdade do digital. Esses dois serviços, esses dois pilares que eu identifiquei para o meu One Person Business entrou em mim. E aí eu agora sou esses dois pilares. Tudo que eu falo, tudo que eu me comunico diz respeito a estes dois pilares. A partir do momento que eu me tornei o meu nicho, eu consegui identificar que eu poderia ofertar esses serviços ao redor de mim, em lugar de ter uma equipe gigantesca, de ter um escritório gigante como eu já tive, de ter que pagar aluguel, pagar folha de pagamento, aluguel de equipamento, um monte de assinaturas de plataformas para poder manter a equipe engajada.
Eu cortei todas essas despesas, aumentei a minha margem de lucro, diminuiu o faturamento, mas aumentei a minha margem de lucro. Agora eu não compartilho esse lucro com um monte de gente, né? Em contrapartida, eu comecei a contratar prestadores de serviços para atender alguns serviços que eu já não tinha mais tempo para fazer ou que eu não quero fazer também. E tudo isso ficou feito no que eu chamo de one person business, o negócio de uma pessoa só. Então eu ofereço meus serviços, eu ofereço os meus produtos de mentoria, de consultoria, de cursos online, e isso me possibilita viver a verdadeira liberdade do digital. Eu deixei de viver uma vida que eu achava que eu queria para poder viver uma vida de verdade, poder viver o mundo, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, respirar novos ares, ver com os meus olhos e me surpreender com o que cada canto do mundo pode oferecer. Aqui nesse copo tinha um café com leite condensado. É algo super tradicional aqui do Vietnã. Você pode ver que ainda tem algumas pedrinhas de gelo aqui, que café gelado é muito comum pelo lado de cá. E para muitos brasileiros isso é um absurdo. O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. Agora, uma coisa é me falarem isso. Outra coisa sou eu vir aqui experimentar, conhecer e poder vivenciar isso. Porque é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero poder viver uma vida de verdade. Eu não quero desistir do que eu quero e nem queria me contentar com o que eu nunca quis. Eu acho que os outros queriam pra mim aquilo, ou eu fui colocado na minha cabeça que eu queria aquilo. Mas na verdade é que eu não queria. Talvez você esteja vendo isso e pensando agora: Rafael, concordo com você. Colocaram na minha cabeça que eu queria isso. Colocaram na minha cabeça que eu queria fazer direito para virar um advogado. Colocaram me passar num concurso. Colocaram na minha cabeça que eu devia fazer medicina porque é uma profissão que paga bem. Colocaram na minha cabeça que eu devia ser engenheiro porque eu sou bom de cálculo. Mas talvez você possa ser bom em outras coisas também. E essas outras coisas vão poder estar envoltas no seu one person business. E eu posso te ajudar a descobrir isso. Eu te ajudo a descobrir isso através de um dos meus programas, onde a gente vai ter mais contato individual, contato personalizado, no caso a Mentoria Impacto. Quer entender como isso funciona? Tem um link na descrição aqui desse vídeo para te ajudar ainda mais a ter mais contato próximo comigo. Escuta essa música do Reverb Poesia, me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis. Você vai entender que é uma escolha, uma pergunta retórica onde as duas opções são terríveis. Uma leva a outra e você não precisa fazer nada disso. Você pode viver a verdadeira liberdade do mundo se você construir um one person business. É a melhor saída para você. E eu posso te ajudar com isso se você clicar no primeiro link da descrição. Lembra de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e já aproveita para assistir algum dos outros vídeos que vai aparecer aqui nessa tela, porque aqui todos os dias eu te ajudo a construir o seu próprio one person business, o negócio de uma pessoa só. Bora nessa!